Apocalipse. Nós vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo. Estamos no capítulo número 4. Eu quero dizer para vocês que o capítulo 4 de Apocalipse é um dos mais belos deste livro, que narra o trono de Deus nos céus. E aqui tem algumas coisas, queridos, que são muito simbólicas, mas também que não adianta a gente querer dar significado para tudo, sendo que tem coisas que são mistérios de Deus. Então, eu quero te convidar a ser um estudante que aceite a vontade de Deus, aceite o que a palavra de Deus tem, porque muitas pessoas tentam dar significado para tudo, sendo que tem coisas que ainda não foram reveladas. Você vai ver isso no nosso próximo estudo, quando vai falar sobre o livro selado. Então, tem coisas que ainda estão seladas e não podemos querer explicar tudo, e daí que surgem tantas heresias. Então, meu convite para você também é você entender o que está escrito no texto. E a revelação vem do Espírito Santo, no tempo de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse, e eu quero te convidar a uma visão panorâmica do livro. Nós já falamos da apresentação no capítulo número 1, também das 7 igrejas no capítulo 2 e 3, e hoje sobre o trono de Deus. Quando esse texto agora passa por uma visão celestial. Até aqui, João fala sobre coisas na terra. Ele fala sobre igrejas que estavam na terra. Agora ele vai falar de coisas celestiais. Depois virão os 7 selos. E então os remidos no céu, as 7 trombetas, o livrinho, as 2 testemunhas, a mulher e o dragão, as 2 bestas, a colheita, as 7 taças, a grande Babilônia, as bodas do Cordeiro, o milênio e o juízo final, também o novo céu e a nova terra, e então a conclusão. Dessa forma, você terá uma visão geral de cada capítulo do Apocalipse, qual é a mensagem. Eu convido você a refletir sobre isso, tentando também memorizar o que está escrito no livro, para que você tenha uma visão geral. O capítulo 4 do Apocalipse fala sobre o trono de Deus no céu. Esse trono de Deus no céu mostra uma mudança do texto daqui para frente. Vai começar a falar de coisas que não estão na terra, mas de coisas que estão no céu. E depois de coisas que virão do céu para a terra também. Então João vê primeiramente uma porta no céu. Depois ele vê o trono de Deus. E então ele vê os 24 anciãos e os 7 Espíritos de Deus, que nós vamos falar o que é isso. Também os 4 seres viventes, que são os querubins, e adoração diante do trono. É como se João, e ele disse que esteve em espírito, e ele esteve no céu, diante da glória de Deus, onde viu uma porta aberta, recebeu um convite, esteve diante do trono de Deus, viu os 24 anciãos, os 7 Espíritos de Deus, os 4 seres viventes e adoração diante do trono de Deus. As principais visões de Apocalipse são primeiramente as 7 igrejas que nós já estudamos, depois os 7 selos, depois as 7 trombetas e então as 7 taças. Mas o livro tem essas 4 principais grandes visões, só que no recheio entre uma visão e outra, tem muitos detalhes que aparecem. E esse é um primeiro intervalo, um intervalo entre a visão das 7 igrejas e a visão dos 7 selos, aparece o trono de Deus. É o primeiro intervalo no texto. Então você vai entender, se você memorizar isso, você vai conseguir entender o desdobramento geral das visões do Apocalipse. As 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. E você vai encontrar intervalos entre uma visão e outra, com outras visões. Esse primeiro intervalo é o trono de Deus no céu. Porque o Senhor vai revelar o trono dele para João. Ele quer mostrar a sua glória. O versículo número 1 diz assim, Apocalipse 4, versículo 1. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Olha que texto maravilhoso.
Depois destas coisas, quando João diz, depois de ter visto as 7 igrejas, de ter visto a revelação de Jesus, ele viu uma porta no céu. E então ouviu a mesma voz de Jesus que falou com ele no capítulo 1, como trombeta, falando, sobe para cá. Como João subiria para uma porta no céu? Ele foi levado por Deus. E aí o propósito do Senhor diz, aí te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Ou seja, a continuação da revelação e do propósito de Deus para a humanidade nos últimos dias. Diante do trono de Deus, João vê primeiramente essa porta no céu, e a porta aberta representa Jesus, que é a porta da salvação aberta para todas as pessoas. Você vê uma porta no céu e dizer que ela não está fechada significa que nós podemos ter acesso ao céu. Os céus estão abertos para nós. Isso é tremendo, querido irmão e irmã. Você saber que há uma porta aberta no céu para cada um de nós. Depois João vê uma voz como de trombeta, ele ouve essa voz bem forte. É a mesma voz de Jesus. Ele conheceu Jesus neste mundo como um cordeiro manso, alguém humilde, uma voz suave, branda. Agora ele glorioso, tem uma voz poderosa como de trombeta, e João reconhece que é a mesma voz de Jesus falando, vem para cá. E ele recebeu o convite, e ele foi até essa porta, ele foi levado pelo Senhor até essa porta no céu, para ver o que tem do lado de dentro, o que acontece do outro lado do céu. E nesse trono de Deus que aparece, logo que João chega diante da porta, a primeira coisa que ele vê é o trono de Deus. Versículo 2 e 3 diz assim, imediatamente eu me achei em espírito, e eis que armado no céu um trono, e no trono em sentado. E esse que se acha sentado é semelhante ao aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto da esmeralda. Quando ele chega diante daquela porta, ele vê o trono de Deus, ele está em espírito, ele é levado espiritualmente aos céus, e ele vê o trono de Deus, mas tinha alguém sentado, ou seja, Deus está no seu trono. Muitas vezes, queridos, diante das catástrofes, das tribulações que passamos, muitas pessoas perguntam, onde está Deus? E esse texto está dizendo que Deus é rei soberano e ele está sobre o seu trono. E se ele está sentado, significa que ele já realizou a sua obra, já está tudo pronto. E o aspecto dele era semelhante a pedras de jaspe e de sardônio, pedras preciosas. E ao redor do trono tinha um arco-íris, um arco, um aspecto brilhando como a esmeralda. Queridos, esse trono de Deus, esse arco-íris ao redor do trono de Deus, nos lembra da aliança do Senhor com a humanidade. O profeta Ezequiel também viu o trono de Deus, no capítulo 1 de Ezequiel, e também viu um arco ao redor do trono do Senhor, representando que lá no trono de Deus, nós temos uma aliança com o Senhor. Então a porta dos céus está aberta, o Senhor está no seu trono, e a sua aliança, a aliança de Deus conosco, é o que cerca esse trono, mostrando a sua glória. João também vê que há trovões, relâmpagos, vozes, o que significa também a ira de Deus, o seu poder. Como lá no Monte Sinai, quando Moisés subia o monte, e o povo de baixo via raios, trovões, escutava a voz de Deus poderosa, João vê da mesma forma do céu diante do seu trono, que significa que o juiz, o rei, chegou e ele está pronto para julgar. E ele também vê diante do trono um grande mar. Só que esse mar é transparente, ele é de vidro, representando a clareza, a transparência com que será o julgamento. E também a palavra de Deus diz que ali estarão as almas de todas as pessoas, principalmente os vencedores que estarão diante do Senhor, aqueles que foram salvos. E também o mar tem um significado dos povos, porque o mar liga todas as nações, os continentes dos povos. Então tem esse significado dos povos diante de Deus. João vê que a aliança cerca o trono.
mas dali saem raios. Ou seja, Deus está julgando, e diante desse trono estão todos os povos para serem julgados diante do Senhor. Algo interessante nesse texto, quando diz no versículo 3, que a aparência daquele que estava sentado no trono era semelhante a jaspe e o sardônio. Você vê a cor dessas duas pedras. E é interessante que Jesus, pintado em muitas imagens que são reveladas, aparece ali uma figura de um homem europeu, se você prestar bastante atenção. Só que aqui diz que a aparência, ou seja, a cor que Jesus aparece no Apocalipse, eu não quero assustar você, mas é verdade, é semelhante à cor do jaspe e do sardônio. Infelizmente, devido ao preconceito, durante muito tempo, foi pintado um Jesus com aparência de europeu. E Jesus se revela aqui no Apocalipse 4, versículo 3, da cor de jaspe e de sardônio, ou seja, no mínimo, moreno ou mulato. Isso é interessante, porque o Jesus, ele está para todas as pessoas, todos os povos. Não existe extinção, não existe racismo, não existe preconceito para Jesus, e muitas vezes a religião fez isso. Por isso é importante frisar a aparência com que Jesus se revela em Apocalipse 4, no seu trono, com a cor da pele semelhante à cor do jaspe e do sardônio. Guarde essa informação e largue essa imagem que nós tivemos de Jesus, daquela pintura que não é daquela forma que Jesus é. Aliás, nós não precisamos pensar sobre isso. Temos que adorá-lo em espírito e em verdade. Aleluia. Só que ele também vê 24 anciãos ao redor do trono. O versículo 4 diz assim: ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Os anciãos, eles eram líderes do povo, em toda a história. Até mesmo na igreja primitiva, na igreja apostólica, tinha os anciãos como líderes. E aqui esses anciãos estão em outros tronos. Ao redor do trono de Deus, tinha 24 tronos, com homens sentados ali, vestidos de branco, com cabeças, aliás, coroas nas suas cabeças. Aqui, queridos, muitas pessoas especulam quem são os 24 anciãos. Nós vamos dar nome neles? Não. Isso talvez seja um mistério de Deus, mas tem um simbolismo nisso aí. Isso significa que Deus, ele está reinando no seu trono. E ali tem vários povos representados. Quando ele vê esse trono no céu e os 24 anciãos nos tronos, esses tronos têm o símbolo de poder. Eles estão assentados porque eles terminaram a sua obra. Eles estão de vestes brancas, que é um símbolo de pureza, de santidade. Eles recebem vestes brancas como recompensa pela vida na presença de Deus. E eles recebem coroas, mas depois eles depositam as coroas, devolvendo elas para Jesus. O que significa que todo o poder está nas mãos do Senhor. Jesus está sentado no trono, ao redor dele estão reis, ou seja, todos os reis da terra se prostrarão diante da majestade de Deus. E ali, diante desse trono, os 24 anciãos vão adorar o Senhor em santidade. Também, esses 24 anciãos podem nos lembrar de um símbolo. Os 12 patriarcas no Antigo Testamento e os 12 apóstolos no Novo Testamento. Significa as duas alianças, os salvos, pessoas que foram salvas desde o tempo da lei até agora, o tempo da graça. São representantes das alianças. Se a liderança do povo de Deus no Antigo Testamento foi simbolizada pelos 12 patriarcas, pelas tribos, agora na igreja cristã foi pelos 12 apóstolos, 24 anciãos chegam diante do Cordeiro e ali recebem coroas, estão nos tronos, mas eles depositam
tudo aos pés do Cordeiro. Eles saem do trono, se prostram ao chão e entregam as suas coroas ao Cordeiro. Significa que todo poder pertence a Deus e as vidas, pessoas das duas alianças, tanto da antiga aliança como da nova aliança, estão na presença de Deus para todos sempre. Aleluia! Mas ali também tem um símbolo interessante, que são 7 Espíritos de Deus. O versículo 5 diz assim: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Nesse trono glorioso você vê saírem relâmpagos, vozes, trovões, ou seja, é o juízo de Deus. E diante desse trono tem 7 tochas acesas, que são os 7 Espíritos de Deus. O que são esses 7 Espíritos de Deus simbolizados por 7 tochas de fogo? É uma representação do Espírito Santo como fogo. O 7 tem o sentido de total. Então, nós temos o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Mas ninguém teve o Espírito Santo como Jesus. Ele, quando disse que Jesus tem os 7 Espíritos de Deus, significa que ele tem a plenitude completa da presença do Espírito Santo sobre ele. Nós temos também, recebemos uma porção do Espírito Santo, mas os 7 Espíritos, o Espírito Santo totalmente, a única pessoa que teve foi Jesus, e ele derramou sobre nós. E Deus se manifesta como fogo, também um símbolo, que lembra também o candelabro, que tinha 7 pontas, e ficava aceso no santuário, e também as 7 igrejas do Apocalipse, que são representadas por 7 candelabros acesos diante de Deus. Ou seja, o Espírito de Deus, que está sobre Jesus, e é derramado sobre nós, sobre a sua igreja. O fogo está aceso diante do altar do Senhor. E quando esse fogo está diante de Deus, significa que o Espírito de Deus está se movendo sobre a nossa vida. Esses 7 Espíritos de Deus, você pode ver em Isaías capítulo 11, versículo 2, um versículo que é uma profecia sobre o Messias, que diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Você vê aqui na profecia sobre o Messias, listando 7 características do Espírito Santo, que é o Espírito do Senhor, ou seja, ele é de Deus, é o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Essas 7 características do Espírito Santo na vida de Jesus nos lembram dessa expressão no versículo 5 de Apocalipse 4, os 7 Espíritos de Deus, que na verdade diz que Jesus era plenamente cheio do Espírito Santo e ele derrama sobre nós através dessa chama que está acesa diante dele e também incendeia a nossa vida e o nosso coração. Depois aparece um outro símbolo, que são os 4 seres viventes. Está no versículo 6 e 7 de Apocalipse 4, que diz assim: adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão. O segundo, semelhante a novilho. O terceiro tem o rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. João vê diante do trono de Deus, diante daquele mar de cristal, diante do Senhor, ele vê 4 seres espirituais, seres angelicais, que estão diante do trono de Deus, adorando ao Senhor. E esses 4 seres viventes, o versículo número 8 continua falando assim: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso,
aquele que era, que é e que há de vir. São seres angelicais, que prestam adoração a Deus diante do seu trono, que diz aqui que não tem descanso. Eles estão cheios de olhos, porque eles contemplam a glória de Deus e diante do Senhor contemplam o que acontece também com o mundo. E eles estão sempre adorando ao Senhor, glorificando o nome do Senhor. O seu propósito é a adoração. Os 4 seres viventes têm uma aparência que muitas pessoas tentam ilustrar de inúmeras formas. E eles são chamados também de querubins, lá no livro do profeta Ezequiel. Eles têm 4 faces. A primeira face é como leão, que é um símbolo de realeza e poder. A segunda face é a de um boi, símbolo de força e de paz. É um animal doméstico, manso. Também a face de um homem, que representa a inteligência. E também uma face de águia, que simboliza a rapidez e também a visão. Eles têm olhos por todo o seu corpo, que é a visão espiritual diante da presença do Senhor. E eles têm asas que voam com grande velocidade, 6 asas, 2 cobrindo os pés, 2 cobrindo o corpo, 2 para voar. Essa aparência dos 4 seres viventes, essa conjunção de leão, boi, homem, águia, com olhos e 6 asas, tem um símbolo de adoração diante do Senhor. Eles são criados tão somente para glorificar o Senhor. Eles mostram que diante do trono de Deus existe a realeza, porque Deus é rei, poder, força e paz, inteligência, rapidez, visão, uma visão espiritual completa, ou seja, Deus, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas e também a velocidade com que ele tem o poder de ir para um lugar e para o outro. Os 4 seres viventes, especialmente quando eles podem ser subdivididos em 4 partes, animais ferozes representados pelo leão, animais domésticos representados pelo boi, pelo touro, e o ser humano, a unidade, e as aves. Então, eles representam toda a criação. Tanto os animais ferozes, como domésticos, a humanidade e as aves. É como se toda a criação estivesse diante de Deus adorando. Por isso, essa aparência. E, na verdade, João, ele tenta falar alguma coisa que é parecido. Porque o que ele vê é tão sobrenatural que é difícil para nós explicar. Por isso eu convidei você no início desse estudo a ler, meditar, refletir, memorizar e deixa Deus revelar para nós. Quando nós estivermos na glória, nós veremos esses 4 seres viventes. Agora nós temos que contentar com o que está revelado, com o que está escrito, que eles têm essa aparência. E eles têm esse significado de adoração e de poder, força, glória, rapidez, inteligência e a representação de toda a criação que está diante do trono de Deus, adorando ao Senhor. Esses 4 seres viventes, você vai ver de uma forma bem clara, se você ler Ezequiel 1 e Apocalipse 4, também Ezequiel 10 fala sobre eles. A mesma visão que Ezequiel teve, João tem diante do trono de Deus. Mostra a coerência da revelação. E eu convido você, se você quiser conhecer um pouco mais sobre os 4 seres viventes, que são esses querubins, representados pelo leão, o boi, a águia e o homem, com essas asas e os olhos, lê Ezequiel 1 e Apocalipse 4. Se você puder, coloque uma Bíblia aberta em Ezequiel 1 e outra Bíblia aberta em Apocalipse 4 e compare também Ezequiel capítulo 10, onde você vai ver a descrição completa da aparência deles. Mas eu queria que você apenas refletisse sobre o significado desses 4 seres viventes que estão adorando diante do Senhor, representando toda a criação. Muitas pinturas, imagens você pode encontrar ilustrando esses 4 seres viventes. Mas eu prefiro pensar que João comparou com algo parecido. Aquilo que ele viu na glória, ele pensou algo que pudesse ser semelhante na terra, para comparar, para nos ajudar a compreender.
Por isso ele faz essa descrição dos olhos por todo o corpo, um rosto de leão, um de águia, um de boi, e outro, um olho de homem, aliás, um rosto de homem, mostrando a presença de Deus através da adoração, a criação diante de Deus nessa adoração, a sabedoria do homem, a força do boi, a visão da águia e o poder do leão, né? E o Senhor, então, diante do seu trono, recebe a adoração desses 4 seres viventes. Depois, o texto vai concluir mostrando todo o propósito dessa visão, que é a adoração diante do trono. Versículo 9 e 10 diz assim: quando esses seres viventes derem glória, honra, ações de graças ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, e os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. Aí vem o versículo 11 dizendo: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas que tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir. Você vê aqui como se fosse um culto, um momento de adoração a Deus. Quando esses seres viventes davam glória, havia uma harmonia. Os querubins davam glória a Deus, e no mesmo momento, os 24 anciãos se prostram diante do trono, eles saem do seu trono, mostrando que o poder do homem acabou, o reino, o governo humano na terra terá fim, e então somente o poder de Deus. Quando eles saem do trono, eles entregam as suas coroas diante do Senhor, e então, a partir de agora, é somente adoração. E eles começam a glorificar a Deus, dizendo: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas que tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Toda a criação. Você viu os 24 anciãos representando a humanidade das 2 alianças, e agora os 4 seres viventes representando toda a criação, tudo diante de Deus em adoração, na presença do Senhor. Essa é a mensagem central de Apocalipse 4. Um texto maravilhoso, que vai mostrar que toda a criação e a humanidade deve adorar a Deus eternamente. E quando João, então, passa dessa visão da terra para o céu, ele vai ver o que tem no céu: adoração. E eu concluo aqui dizendo para você, querido, se você quer ir para o céu, se você tem desejo de estar na presença de Deus nos céus, adore. A única coisa que nós fazemos na terra, que nós também faremos no céu, é adorar ao Senhor. O único ministério que nós executamos aqui na terra e vamos poder fazer no céu é adoração. Então adore ao Senhor. Tudo em nossa vida deve ser para o louvor, para a honra, para a glória do Senhor. Por isso, todos os seres são vistos representados diante do trono de Deus. A humanidade das 2 alianças, pelos 24 anciãos e os 4 seres viventes, representando a criação com os querubins. Eu vou concluir aqui, fazendo então esse esboço do Apocalipse 4, que começa mostrando uma porta no céu. João sobe, vê o trono de Deus. Diante do trono de Deus estão 24 anciãos, que representam líderes, homens de autoridade. Eles estão em tronos, mas eles vão depositar suas coroas diante do Senhor e se prostrar diante do trono de Deus. Ali também estão 7 tochas que representam 7 Espíritos de Deus, na verdade, a totalidade da manifestação do Espírito Santo, simbolizado pelo número 7. Os 4 seres viventes representam toda a criação diante do Senhor, adorando, e tudo que existe é para o louvor do Senhor, e então termina como se fosse um culto que não tem fim, adorando a Deus continuamente, eternamente, adorando ao Senhor. Essa é a visão de João no capítulo 4.
Eu quero convidar você, querido irmão e irmã, a continuar conosco, refletindo sobre Apocalipse. No próximo estudo, vamos falar sobre os 7 selos. Nós já vimos a revelação, a apresentação no capítulo 1. No capítulo 2 e 3, as 7 igrejas. E hoje a visão do trono de Deus, um lugar de adoração para sempre diante do Senhor. Eu quero convidar você a continuar conosco nesse propósito de adorar o Senhor e aprender a palavra santa do Senhor para as nossas vidas. Louva a Deus pela sua vida, que o Senhor continue abençoando cada irmão e cada irmã, em nome de Jesus. Nosso estudo foi um pouco rápido, nós fomos breves, procuramos ser concisos nessa mensagem, mas eu creio que ajuda você a entender. Leia, medite no Apocalipse 4 e você vai ver que mensagem poderosa na presença do Senhor, né? Eu quero convidar você para o próximo estudo, em nome de Jesus. Nós vamos falar sobre os 7 selos do Apocalipse. Então, você lê Apocalipse 5 e 6, quando vamos estudar sobre os 7 selos do Apocalipse, em nome do Senhor Jesus. Eu quero também falar para você que quiser ler esse estudo, com todos os detalhes escritos, você vai encontrar aí nesse endereço, esbocosermão.com. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Eu quero orar com você agora. E meu pedido é que um dia eu também quero estar diante do trono do Senhor. Eu tenho certeza que você também quer estar diante do trono de Deus. Nosso desejo é estar adorando a Deus. E que nós possamos nos preparar e viver essa vida de adoração diante do Senhor. Vamos orar. Você se coloque diante do trono do Senhor. Coloque a sua vida na presença dele agora. E ele vai te abençoar em nome do Senhor Jesus. Pai querido, nós queremos, ó Pai, te glorificar. E nos colocamos agora, Pai, diante do teu trono, diante da tua face. Porque um dia, Senhor, saberemos que estaremos lá, no trono de Deus. Quando os céus se abrirão e ali entraremos para viver contigo. E a única forma que nós podemos hoje, meu Pai, fazer isso, estar diante do trono de Deus através da adoração, glorificando o nome do Senhor. Fala-nos desse desejo de estar na tua presença. Revela, Senhor amado, os mistérios da tua palavra ao nosso coração. Que possamos, ó Pai, compreender, que possamos crer, que possamos almejar, ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Abençoa cada vida, Pai, e nós cremos que assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.